Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Julgue os itens. Então nós teremos aqui uma pancada de, de compostos orgânicos e também uma pancada de afirmação. Então pessoal, nós vamos analisar uma por uma e vamos fazer tudo que aquilo está pedindo, tá legal? Então pode ser que demande, pode ser que passe mais de um slide aqui, a gente vai conversando, tá legal? Então vamos lá. Então eu vou ler as afirmações. Das afirmações a gente vai fazer o comparativo com as substâncias, tá legal? Então ó, a fórmula de A é CH3CH2C. Lembrando, todas as vezes que não está sendo representado nada aqui, pessoal, significa que eu tenho uma ligação simples entre os meus carbonos. Tripla carbono, tá? Carbono C2H5. C2H5, pessoal, significa que eu tenho o quê? Um CH2 e um CH3, tá? Então, eu tenho dois carbonos aqui. E nós temos um carbono aqui. Detalhe, pessoal, a gente já tem que entender certas coisas de orgânica. Se tiver alguma dúvida, principalmente como classificar as cadeias carbônicas, tem uma playlist aqui só de classificação de cadeia, tá certo? Então, pessoal, o que a gente pode verificar aqui em relação? Tá vendo que nós temos, ó, 1, 2, 3. No carbono 3, daqui para cá, eu tenho uma ligação tripla, ó, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui representa a minha cadeia principal. Significa o quê? Que eu tenho exatamente isso daqui, ó. Ele vai ter, tá ligado aí, né? Vai ter um CH2 e um CH3. Por isso que é C2H5. Isso é a representação de como se fosse um radical etil, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos um radical aqui, ó. Meu radical é metil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é hept, não é? Então, ó, 5 metil, certo? No carbono 5 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um radical metil. E hept, porque eu tenho minha cadeia principal, tem 7 carbonos, então eu tenho 1, 2, 3, 4. No 3 eu tenho uma cadeia, uma ligação tripla. Então o 5 metil hept 3-ino tá correto. Então a 1, pessoal, é verdadeira. Nós temos essa estrutura, tá certo? 2. A substância B é um éster butirato de metila. Ou seja, pessoal, o butirato de metila é a mesma coisa que o butanoato de metila. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Deixa eu escrever aqui em cima. B. Nós temos, ó, um H3C, CH2. Eu tenho que ter 4 carbonos, certo? CH2, C dupla O, CH3. Então, ó, butanoato ou butirato de metila, certo? É um éster? Sim, é um éster. É uma reação entre o ácido butírico ou butanóico com o metanol, ou álcool metílico. Então, a 2 também é verdadeira, certo, pessoal? Opa, desculpa. Depois a gente passa para o próximo slide. Se der para responder tudo aqui, a gente responde. Então, vamos lá. 3. As substâncias C e D pertencem a funções diferentes. Então, a C e a D. C é éter etílico. Então, nós temos aqui, ó. C é o éter etílico, ou seja, eu tenho exatamente essa função aqui, não tem, ó, H3, CH2, O, CH2, opa, CH3. Então, éter etílico ou éter dietílico, tá? Fica a mesma coisa, tá, pessoal? E nós temos aqui, pessoal, o metoxipropano, tá? Aqui nós temos exatamente essa estrutura, não temos, ó? Ó. Ou éter metilpropílico. Ou propilmetílico.
certo? CH2 aqui, ó. CH2 e aqui CH3. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? A C e a D... Nossa, ficou estranho esse D, né? Então, vamos lá. Vamos apagar. O que acontece? Eles pertencem a funções diferentes? Não, é a mesma função. Ou seja, a função é éter. Então, a alternativa, que é afirmação, né? Alternativa não. A afirmação 3 é falsa. Tá? Então, vamos lá. 4. As substâncias E e F são isômeros funcionais. Então, vamos avaliar aqui, tá? O E, nós temos o quê, pessoal? Nós temos... Literalmente aqui, nós teremos uma cetona. Por quê, ó? Tá vendo que eu tenho, ó, CO? Também isso é uma representação de cetona. Porque aqui, pessoal, OC, eu vou ter uma ligação simples para cá e para cá. Aí é um éter. Nesse caso, pessoal, não tem como ser um éter aqui, ó. Por quê? Dupla O, CH2, CH3. E já era, acabou. Aqui eu tenho uma cetona. Tá? Agora vamos para F aqui, né? A F, ele está falando o quê? Eu tenho o H3C ou CH3, que é a mesma coisa, tá, pessoal? A gente não precisa se preocupar com isso. Então, ó, CH2, CH2, OH. Então, nós temos o álcool propílico ou o propanol, propanol, tá? O que ele fala? As substâncias E e F são isômeros funcionais? Então, a gente tem que contar o quê? Tem que ter a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, e nesse caso também a mesma quantidade de oxigênio. Então, ó, E, 1, 2, 3, 4. Temos 4 carbonos aqui, pessoal. Não, ó, temos que ver se a F vai ter 4 carbonos. Olha lá, 1, 2, 3. Já descobrimos que não são isômeros. Por quê? Porque eles nem possuem a mesma quantidade de carbono. E não daria certo, tá? Não são só pela quantidade de oxigênio, não. O cetona, pessoal, ele é isômero de aldeído. E álcool é isômero de éter, tá bom? Então a 4 é falsa também, tá certo? Vamos ver aqui, ó. 5. O ponto de ebulição da substância F é mais baixo que da substância E. Nós já desenhamos aqui. Então fica mais fácil fazer a visualização da estrutura. Pessoal, ambos são polares. Claro, eles vão se dissolver em água. Ah, mas o que tem a ver em ponto de ebulição? A gente vai chegar lá. Já teremos um ponto de ebulição menor na E do que na F. Por quê? Quantidade de carbono. Então nós temos 4 carbonos aqui, tá? Lógico, nós temos uma estrutura maior em relação se fosse a quantidade de carbono, de massa molecular, conforme o aumento da massa molecular, tem o quê? Aumenta o ponto de ebulição, tá? Só que tem uma coisinha, vou até fazer de vermelho aqui, pessoal. Nós temos o OH aqui. Esse OH, ele vai representar o que em relação a isso, pessoal? Ele vai representar a famosa ligação de hidrogênio. Ou seja, ligação de hidrogênio aqui, tá? Ela vai fazer com a água ou com outras moléculas do mesmo álcool, tá? Então a interação entre o OH e outro OH é muito mais forte. Então, consequentemente, o ponto de ebulição se aumenta por conta disso. Porque quando temos uma cetona, a gente tem uma ligação, uma interação, né, intermolecular de polo, porque essa parte aqui da dupla O, ela é polar, ela vai se dissolver. Mas ela tem uma estrutura maior de carbonos, então a massa molecular dela é maior. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aqui nós estamos realizando uma ligação de hidrogênio. Então, F vai ter o ponto de ebulição mais alto, certo? Aí,
é isso que lasca. Porque a gente tem que lembrar disso. Porque a gente muitas vezes vai lembrar, mas tem maior quantidade de carbono. Consequentemente, quanto maior a massa molecular, maior o seu ponto de ebulição. Mas não, aqui nós temos ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio a gente não utiliza mais esse termo, mas vocês podem lembrar. É ligação de hidrogênio. Então a 5, pessoal, a 5 também é falsa. Tá? Então vamos riscar ela aqui. Vamos lá, 6. A substância G, tá aqui, deve ser mais solúvel em água do que F. Então vamos fazer a estrutura G aqui, ó. Nós temos uma amina primária, tá? Então nós temos exatamente isso daqui, pessoal. Ó, H3C. Aí nós temos 3CH2. Vamos fazer ela aberta aqui, tá? Vamos. E NH2. Tá? Então, pessoal, nós temos, ó, vou até fazer de outra cor aqui pra gente também não perder o fio da meada, tá? Pessoal, tá vendo que AG é uma amina, ou seja, nós temos o NH2. É solúvel em água? É solúvel em água. Mas ele tá falando o quê? A substância G deve ser mais solúvel do que F em água? Não. Por que não? Tá? Vamos considerar a mesma polaridade, tá certo? Considerando a mesma polaridade aqui, pessoal, consequentemente, então, esses, né, os grupos funcionais, isso é só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Não é a mesma coisa, só para a gente ter uma ideia. Considerando que a polaridade seja idêntica, essas duas partes serão solúveis em água, certo? Só que F tem uma cadeia carbônica menor. Então, quanto maior a minha cadeia, maior vai ser minha insolubilidade. Ou seja, vai ser menos solúvel, tá? Se tivesse 3 carbonos aqui, aí já causaria problema. Mas tá vendo que a G tem 4 carbonos? E isso é o que lasca. Tá? Então, assim, isso vai aumentar a insolubilidade. Ou seja, aqui aumenta a solubilidade. Tá certo? Então, a 6 também é falsa. Tá? Então, ó, 6 é falsa. 7. A substância H é o ácido 3-etilbutanoico? Vamos ver. Ele não é 3-etilbutanoico? Então, vamos abrir a estrutura dele aí, tá certo? Então, ó. Então, a gente desenhando em relação a ela, vamos lá, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 em linha reta. Aqui, então, nós temos exatamente isso daqui, não temos, pessoal? Dá para fazer por aqui, ó. H3, C, CH, CH2, C, dupla O, OH. Nós temos exatamente um ácido aqui. Só que nós temos essa parte aqui para baixo. Ou seja, bem aqui, né? Então nós temos, ó, CH2, CH3. Pessoal, a gente não pode contar, porque, ó, em linha reta, 1, 2, 3, 4. Beleza. Só que, ó, aqui, pessoal, nós teremos uma sequência maior, né? A gente tem que sempre começar a contar da função, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não. Nós temos no carbono, ó, 1, 2, 3. Então, nós temos, ó, o ácido. No carbono 3, nós temos um metil pentanóico. Pentanóico. Então, é exatamente isso que a gente tem. Certo, pessoal? Então, a 7 também é falsa. Fala, caramba, né? Um monte de afirmação falsa, né? E aí ele fala a 8ª. A substância I. Vou até desenhar ela um pouquinho mais para cá para dar espaço, tá? A substância I. Aqui tá mais para 1, né? Então, vamos apagar e vamos fazer o I. A substância
I, pessoal, é o quê? Ela tá falando que é um fenol, ou seja, aqui, né? E ela tá falando que a fórmula molecular dela é C6H5OH. Então, pessoal, para reescrever ela de uma estrutura bem mais simples, né? Só com as... E nós temos um OH aqui, certo? Ele considerando o carbono 1. Nessas outros carbonos aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós teremos um hidrogênio cada um. Tem um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Então, quantos carbonos nós temos? Em cada ponta nós temos um carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, nós temos a fórmula molecular, ó, C6H. Tá vendo que ele já está considerando o OH? Então, nós vamos deixar esse OH quietinho aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. C6H5OH. Então, a fórmula molecular, pessoal, bateu. Então, é verdadeira. Até que enfim, né? 1, 2 e 8 verdadeira. Então, nós temos 3 afirmações verdadeiras e 5 falsas. Tá vendo que a gente teve que fazer um monte de coisa aqui, pessoal? Sim, é um exercício chato. Demanda bastante tempo, porque eu estou fazendo o passo a passo. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curtam e se inscrevam no canal Exatamente Matemática com a professora Dinan. Tá ficando show de bola. Dá essa força aí pra gente. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Interaja com esse vídeo que o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar mais ainda. Dá essa moral aí pra gente. Beleza, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!